Você já parou para pensar no que acontece com você enquanto dorme? Não estou falando do corpo que descansa ou da mente que processa o dia. Estou falando da sua alma, aquela parte de você que nunca fecha os olhos, que permanece vulnerável, exposta, enquanto sua consciência mergulha no silêncio da noite. É ali, nessa hora de trégua dos sentidos, que o combate espiritual mais silencioso acontece. E a maioria de nós nem sabe disso. Vamos para a cama sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado com o mundo invisível que nos cerca. Mas, e se eu te dissesse que existe um gesto simples, tão humilde que muitos desprezam, capaz de transformar sua noite em um campo de graça? Um gesto que Santa Teresa de Ávila, uma das maiores místicas da história da Igreja, recomendava com urgência e fervor. Santa Teresa não era uma mulher ingênua. Ela conhecia as realidades espirituais como poucos. Em seus escritos, ela revela algo que deveria fazer todo católico prestar atenção. A água benta tem um poder que vai muito além do que imaginamos. Ela chegou a escrever que, de tudo que a Igreja usa para expulsar o demônio, nada o atormenta mais do que a água benta. Pense nisso por um momento. Nada, nem orações longas, nem rituais elaborados. A água benta, usada com fé, tem uma eficácia imediata contra o inimigo da alma. E o mais impressionante é que Teresa descobriu isso na própria experiência. Ela contava que quando era atacada espiritualmente à noite, bastava jogar água benta no quarto para que tudo se aquietasse imediatamente. Os ruídos espirituais desapareciam, a opressão se dissipava, o inimigo fugia. Mas por que isso funciona? Porque a água benta não é apenas água. Ela foi abençoada pela Igreja, que recebeu de Cristo o poder de santificar as coisas criadas. Quando você usa a água benta, não está fazendo um ritual supersticioso. Você está ativando um sacramental, um sinal sagrado que a Igreja nos deu para nossa proteção e santificação. A água benta nos lembra do nosso batismo, aquele momento fundacional em que fomos mergulhados na morte e ressurreição de Cristo. Cada vez que você toca a água benta, é como se sua identidade batismal fosse renovada. Você se lembra de quem você é, filho amado de Deus, selado pelo Espírito Santo, guardado pelos anjos. E é exatamente essa identidade que o inimigo quer que você esqueça, especialmente à noite, quando você está mais vulnerável. Então, o que acontece quando você usa água benta antes de dormir? Santa Teresa nos ensina: você não está apenas se protegendo. Você está abrindo um espaço para que Deus trabalhe em você enquanto descansa. Você está convidando a presença angelical para vigiar seu quarto. Você está selando sua alma contra os ataques invisíveis que acontecem na escuridão. E mais do que isso, você está transformando seu sono em oração silenciosa, em um tempo de cura, de renovação, de encontro com o céu. Porque quando você se entrega a Deus antes de fechar os olhos, Ele continua cuidando de você, mesmo quando sua consciência repousa. Esta noite, antes de dormir, faça esse gesto simples. Pegue um pouco de água benta, faça o sinal da cruz com fé e observe o que Deus vai fazer em você. Capítulo 2. Quando a alma adormece sem proteção. Você tem ideia do que acontece na dimensão espiritual quando você apaga a luz e fecha os olhos? A maioria de nós trata o sono como um intervalo neutro, um simples descanso físico. Mas a verdade é que o sono é um dos momentos de maior vulnerabilidade da alma. Enquanto você dorme, sua vontade relaxa, sua consciência se retira e seus sentidos deixam de filtrar o que acontece ao seu redor. É como se você baixasse a guarda espiritual completamente. E é exatamente nesse momento que o inimigo age com mais intensidade. Ele não precisa de barulho, não precisa de sinais visíveis. Ele trabalha nas sombras, plantando pensamentos, enviando pesadelos, criando opressões internas que você nem percebe de onde vieram. E quando você acorda, sente aquela angústia inexplicável, aquela sensação de peso, aquele cansaço que não é físico. Você dormiu, mas não descansou. Por quê? Porque sua alma passou a noite em campo de batalha. Santa Teresa conhecia muito bem essa realidade. Ela mesma viveu anos sendo perturbada espiritualmente durante a noite. Ela descrevia essas experiências com uma clareza impressionante. Ruídos estranhos, sensações de medo irracional, pensamentos súbitos de desespero ou desânimo.
Mas o que mais a impressionava era a velocidade com que tudo mudava quando ela usava água benta. Ela escreveu que, ao jogar água benta no quarto, os espíritos malignos fugiam instantaneamente. Não era uma questão de sugestão psicológica, era uma ação real, concreta, espiritual. E ela concluiu algo poderoso. A água benta tem uma eficácia que não depende da nossa força, mas da autoridade de Cristo que age através da Igreja. Quando você usa a água benta com fé, não é você que está expulsando o mal. É Cristo agindo através do sacramento. Agora, pense em quantas noites você já passou sem esse escudo espiritual. Quantas vezes você acordou com a mente pesada, cheia de pensamentos confusos ou negativos, sem entender por quê? Quantas madrugadas você enfrentou sozinho, com medo, com angústia, sem saber que existia um recurso simples, humilde, mas poderoso ao seu alcance? A Igreja sempre soube disso. Os santos sempre praticaram isso. Mas, de alguma forma, nós, católicos modernos, deixamos esse conhecimento cair no esquecimento. Achamos que água benta é coisa do passado, ritual antiquado, algo dispensável. E nisso, perdemos uma das armas mais eficazes que Deus nos deu para proteger nossa vida espiritual noturna. O Salmo 91 diz: "O Senhor dá ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos." Essa promessa não se limita ao dia, ela inclui a noite. Mas para que os anjos possam agir plenamente em sua defesa, você precisa abrir espaço espiritual para eles. E um dos modos mais simples de fazer isso é usando água benta antes de dormir. Quando você faz o sinal da cruz com água benta, você não está apenas repetindo um gesto. Você está declarando espiritualmente: esta noite eu pertenço a Cristo. Esta casa está sob a proteção do céu. Minha alma está selada pela graça batismal. E os anjos respondem a essa declaração. Eles se posicionam ao redor de você. O inimigo perde terreno e sua alma, finalmente, pode descansar em paz. Você está pronto para experimentar isso hoje à noite? Capítulo 3. A imaginação noturna e o campo de batalha interior. Já aconteceu de você acordar no meio da noite com pensamentos que não faziam sentido? Imagens estranhas que invadiram sua mente? Memórias dolorosas que surgiram do nada? Isso não é acidental. À noite, sua imaginação fica mais solta, mais vulnerável a influências externas. Durante o dia, sua consciência está ativa, filtrando pensamentos, organizando a realidade, mantendo você no controle. Mas quando você dorme, essa estrutura protetora se dissolve. E é ali, nesse espaço aberto, que o inimigo tenta plantar suas sementes. Ele não precisa te acordar para te atacar. Basta enviar imagens perturbadoras, pensamentos negativos, memórias angustiantes. E quando você acorda, essas sementes já brotaram dentro de você, afetando seu humor, sua paz, sua disposição espiritual. Você começa o dia já carregando um peso que não é seu. Santa Teresa entendia profundamente essa dinâmica. Ela sabia que a imaginação é uma das portas de entrada para o combate espiritual. Em suas obras, especialmente nas Moradas, ela explica que a alma precisa ordenar seus movimentos internos, e isso inclui a imaginação. Quando a imaginação está descontrolada, a oração se torna difícil, a paz interior se dissolve e até os sonhos se tornam campos de confusão. Mas Teresa também descobriu algo libertador. A água benta, usada com fé, tem o poder de purificar a imaginação. Ela não apenas expulsa os maus espíritos, mas também limpa o ambiente interno da alma, trazendo ordem, clareza, serenidade. Quando você se entrega a Deus antes de dormir, usando água benta como um gesto de consagração, sua imaginação fica protegida. As influências negativas perdem força e até seus sonhos se tornam mais leves, mais pacíficos. A Escritura diz em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude e se há louvor, seja isso o que ocupe vossos pensamentos. Mas como controlar os pensamentos quando você está dormindo? A resposta está na consagração noturna. Antes de fechar os olhos, você entrega tudo a Deus: sua mente, sua imaginação, suas memórias, seus sonhos. E a água benta
se torna o sinal visível dessa entrega. É como se você dissesse: Senhor, purifica minha mente enquanto eu durmo. Guarda minha imaginação de tudo o que não vem de ti. Sela meus pensamentos com tua paz. E Deus responde a essa oração. Ele envia seus anjos para vigiar os movimentos internos da sua alma. E quando amanhecer, você acordará diferente, mais leve, mais claro, mais em paz. Pense agora na diferença entre 2 noites. Na primeira, você vai dormir sem nenhum cuidado espiritual. Sua mente está cheia de preocupações, sua imaginação está solta e o inimigo tem espaço livre para agir. Você dorme, mas não descansa. Acorda cansado, confuso, com a alma pesada. Na segunda noite, você faz uma pausa antes de dormir. Pega um pouco de água benta, faz o sinal da cruz, entrega sua noite a Deus. Consagra sua mente, sua casa, sua alma. E então, repousa em paz. Durante o sono, os anjos vigiam. O Espírito Santo trabalha. As perturbações não encontram entrada. E quando você acorda, sente que algo mudou. Há uma leveza que você não consegue explicar. Sua mente está mais clara. Seu coração está mais leve. Você dormiu sob a proteção do céu. Qual dessas 2 noites você quer viver a partir de hoje? Capítulo 4. O sono como espaço de oração silenciosa. Você já imaginou que o sono pode ser uma forma de oração? Parece estranho, não é? Afinal, oração exige consciência, atenção, vontade. Como alguém pode orar dormindo? Mas os místicos descobriram algo extraordinário. Quando você entrega seu sono a Deus, Ele continua trabalhando em você, mesmo na inconsciência. Santa Teresa ensina que existe uma forma de oração que transcende as palavras, que vai além dos sentidos. Ela chamava isso de oração de união, onde a alma permanece voltada para Deus, mesmo quando a mente descansa. E o Cântico dos Cânticos expressa esse mistério de forma poética. Eu dormia, mas meu coração velava. Isso significa que é possível estar em estado de oração, mesmo quando você não está consciente. Sua alma continua em diálogo com Deus, sua abertura espiritual permanece ativa e o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Usar água benta antes de dormir é um modo de transformar seu sono em oração silenciosa. É como se você dissesse a Deus: eu me entrego completamente a ti, até meu descanso, até minha inconsciência, até este tempo em que eu não posso controlar nada. Tudo isso eu coloco em tuas mãos. E quando você faz isso com fé, algo extraordinário acontece. Deus começa a trabalhar nas profundezas da sua alma, naquelas camadas que você nem consegue acessar conscientemente. Ele cura feridas antigas, ele reorganiza movimentos interiores, ele derrama paz onde havia angústia, ele planta esperança onde havia desânimo. E você nem percebe porque está dormindo, mas quando acorda, sente que algo mudou, não sabe explicar o quê. Mas há uma leveza nova, uma clareza interior, um alívio inexplicável. Santa Teresa dizia que Deus visita a alma de formas que vão além da nossa compreensão. Às vezes ele age quando estamos orando conscientemente, em adoração, em silêncio diante do Santíssimo. Mas outras vezes, ele age quando estamos dormindo, quando nossa vontade está totalmente relaxada e não há mais resistência. É nesses momentos que o Espírito Santo pode moldar a alma com liberdade total. Por isso, Teresa recomendava que, antes de dormir, a pessoa fizesse uma entrega profunda. Não apenas física, mas espiritual. Entregar os pensamentos, as angústias, os planos, os medos. E usar a água benta como um gesto concreto dessa entrega. Porque a água benta não é mágica, mas é sacramento. Ela comunica a graça de Deus de forma real, visível, tangível. E quando você a usa com fé, abre um canal espiritual para que Deus entre profundamente em você. Então imagine, você está deitado, prestes a adormecer. Você pega um pouco de água benta, faz o sinal da cruz com calma, com reverência, com fé, e depois sussurra uma oração simples. Senhor, sela minha noite com tua paz, renova minha alma enquanto durmo. Você fecha os olhos. E naquele instante, algo invisível acontece. Os anjos se aproximam. O Espírito Santo começa a agir. E durante toda a noite, enquanto você descansa, Deus trabalha em você, curando, purificando, fortalecendo. Quando você acorda,
Você não é mais exatamente a mesma pessoa. Algo em você foi tocado, renovado, transformado. E tudo isso aconteceu enquanto você dormia, porque você decidiu entregar seu sono a Deus. Essa é a oração silenciosa que os santos conheciam, e você pode vivê-la a partir desta noite. Capítulo 5. Quando os anjos se aproximam da sua cama. Você acredita em anjos? Não de forma romântica ou infantil, mas de forma real. Anjos que estão ao seu lado neste exato momento, invisíveis, mas presentes. Anjos que foram designados por Deus para guardar você, proteger você, guiar você em cada passo da sua vida. A Escritura é clara sobre isso. O Salmo 34 diz: "O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem." E a carta aos Hebreus afirma que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação. Mas aqui está uma pergunta importante. Você já criou espaço para que esses anjos possam agir em sua vida? Ou você vive de forma tão fechada espiritualmente que eles não conseguem intervir da maneira que Deus planejou? Santa Teresa via os anjos constantemente, não porque ela era especial, mas porque ela vivia em estado de abertura espiritual. Ela acreditava profundamente na presença angelical e criava espaços concretos para que eles pudessem agir. Um desses espaços era a noite. Teresa ensinava que, ao usar água benta antes de dormir, você está criando um ambiente espiritual favorável para a presença angelical. É como se você estivesse acendendo uma luz que os anjos reconhecem, uma luz de fé, de humildade, de confiança em Deus. E quando você faz isso, eles se aproximam, não de forma mágica, mas de forma real. Eles se posicionam ao redor da sua cama. Eles vigiam seu sono. Eles protegem sua alma contra qualquer investida do inimigo. E mais do que isso, eles intercalam a ação de Deus em você enquanto você descansa. Pense nisso. Você não está sozinho quando dorme. Se você se entrega a Deus antes de dormir, se você usa água benta com fé, se você consagra sua noite ao céu, então os anjos estão ali com você. Eles não são uma ideia poética. Eles são seres reais, poderosos, inteligentes, enviados por Deus especificamente para cuidar de você. E quando o inimigo tenta se aproximar para plantar pensamentos negativos, para enviar pesadelos, para criar opressões internas, os anjos intervêm. Eles formam uma barreira espiritual ao seu redor, e você dorme em paz, sob a guarda do céu. Isso não é fantasia, isso é doutrina católica. Isso é o que a Igreja sempre ensinou, e isso é o que os santos sempre viveram. Agora imagine uma casa onde toda noite as pessoas usam água benta antes de dormir. Imagine uma família que se reúne brevemente, faz o sinal da cruz com água benta, entrega a noite a Deus e então repousa em paz. O que acontece nessa casa? Ela se torna um santuário. Os anjos se tornam frequentadores habituais. As perturbações espirituais diminuem. Os sonhos se tornam mais pacíficos. A atmosfera da casa muda. Há uma leveza no ar, uma paz inexplicável, um senso de proteção que todos sentem, mas poucos conseguem nomear. Essa é a realidade espiritual que a água benta cria. Ela abre espaço para o céu. E quando você faz isso à noite, antes de dormir, você não apenas protege a si mesmo, você protege todos que vivem sob o mesmo teto. Você cria um escudo espiritual que cobre toda a sua família. E os anjos vigiam, noite após noite, guardando cada um de vocês. Capítulo 6. A cura que acontece no silêncio da madrugada. Há feridas em você que ninguém vê. Mágoas antigas, memórias dolorosas, rejeições não curadas, medos profundos que você carrega há anos. Durante o dia, você consegue ignorar essas feridas. Você se ocupa com o trabalho, com as conversas, com as distrações. Mas à noite, quando tudo fica quieto, essas feridas começam a pulsar. Você sente a dor que escondeu o dia inteiro. E muitas vezes você não sabe o que fazer com isso. Você tenta dormir, mas a angústia não deixa. Você tenta rezar, mas as palavras não vêm. E então você passa mais uma noite em claro, sozinho com suas feridas, sem saber que existe um caminho de cura que Deus preparou exatamente para esse momento. Santa Teresa viveu profundamente o mistério da cura interior. Ela sabia que Deus não cura apenas o corpo, mas também a alma. E ela descobriu que muitas dessas curas acontecem durante a noite, quando a pessoa se entrega a Deus de forma total.
Quando você usa água benta antes de dormir, você não está apenas se protegendo, você está abrindo espaço para que Cristo toque suas feridas mais profundas, porque a água benta é um sacramental, e os sacramentais comunicam a graça de Deus. E a graça de Deus cura. Ela cura a memória, ela cura as emoções, ela cura os traumas, ela cura tudo aquilo que você nem sabia que precisava ser curado. E muitas vezes, essa cura acontece enquanto você dorme, de forma silenciosa, invisível, mas real. O Salmo 147 diz: Ele cura os corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. Mas como essa cura acontece? De muitas formas, às vezes através da oração consciente, às vezes através dos sacramentos e às vezes, de forma misteriosa, através do sono consagrado a Deus. Quando você se entrega a Deus antes de dormir, quando você usa a água benta como um gesto de fé e de abertura espiritual, você está permitindo que Cristo entre nas camadas mais profundas da sua alma, camadas que você nem consegue acessar conscientemente. E ali, no silêncio da madrugada, ele começa a trabalhar. Ele toca a ferida que você não sabe nomear. Ele cura a rejeição que você carrega desde a infância. Ele alivia o peso da culpa que você não consegue largar. E quando você acorda, você sente que algo mudou. Não sabe explicar o quê, mas há uma leveza, uma paz, um alívio que não estava ali antes. Então, se você está carregando feridas profundas, se há algo em você que dói e que você não sabe como curar, experimente fazer isso hoje à noite. Antes de dormir, pegue um pouco de água benta, faça o sinal da cruz com calma e, enquanto faz isso, entregue tudo a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu não sei curar o que está quebrado em mim, mas Tu sabes. Então eu entrego a Ti minhas feridas, minhas mágoas, meus medos. Cura em mim o que eu nem sei que precisa ser curado. E então, durma em paz. Confie que enquanto você descansa, Cristo está trabalhando em você. E quando amanhecer, você vai sentir a diferença. Talvez não de forma dramática, mas haverá uma paz que você não tinha, uma leveza que você não esperava, um toque de cura que só Deus poderia dar. Porque Ele prometeu: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele cumpre o que promete, especialmente no silêncio da noite, quando você se entrega totalmente a Ele. Lemos capítulo 7. Quando toda a família dorme sob a mesma graça. Você já pensou no impacto espiritual que uma única pessoa de fé pode ter sobre toda uma casa? A Escritura diz em Atos 16, versículo 31, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Isso não significa que a fé de um membro da família automaticamente salva os outros, mas significa que a fé de uma pessoa abre caminhos de graça que se estendem a todos que vivem sob o mesmo teto. Quando você ora, quando você se consagra, quando você usa os sacramentais com fé, você não está apenas cuidando de si mesmo. Você está intercedendo por sua família inteira. Você está criando um campo espiritual de proteção que cobre todos os que moram com você. E à noite, quando todos dormem, essa proteção se torna ainda mais evidente. Santa Teresa nunca pensou na oração de forma individualista. Ela sempre pensou na comunidade, na família espiritual, nos que estavam ao seu redor. E ela sabia que um gesto simples de fé, como usar água benta antes de dormir, tinha efeitos que iam muito além da pessoa que o fazia. Quando você benze seu quarto com água benta, você não está apenas protegendo a si mesmo. Você está criando um ambiente espiritualmente limpo, favorável à graça. E se você tem filhos, cônjuge, pais ou outros familiares morando com você, eles também são beneficiados por esse gesto, mesmo que não percebam, mesmo que não acreditem. Porque a graça age de formas misteriosas, e Deus respeita a fé daqueles que intercedem pelos outros. Imagine uma casa onde todas as noites, antes de dormir, alguém se levanta e usa água benta. Essa pessoa faz o sinal da cruz, benze os quartos, entrega a família a Deus e então repousa. O que acontece nessa casa ao longo dos meses, dos anos? Ela se transforma. A atmosfera muda, os conflitos diminuem. As perturbações espirituais perdem força. Os membros da família começam a dormir melhor, a acordar mais em paz, a sentir uma leveza inexplicável. Alguns vão perceber e agradecer, outros nem vão notar.
mas todos serão tocados pela graça que essa pessoa está invocando. Porque a água benta não é um amuleto pessoal, ela é um sacramental da igreja e sua eficácia se estende a todos que estão no ambiente onde ela é usada com fé. E se você é a única pessoa de fé na sua casa, se você é o único que reza, o único que busca a Deus, o único que se preocupa com a vida espiritual, então sua responsabilidade é ainda maior, mas também sua recompensa será maior. Porque Deus honra aqueles que intercedem pelos outros. Santa Mônica rezou durante anos pelo filho Agostinho, que vivia em pecado, e suas orações não foram em vão. Agostinho se converteu e se tornou um dos maiores santos da Igreja. Suas orações noturnas, suas lágrimas, sua fé inabalável abriram o caminho para a conversão dele. E você pode fazer o mesmo pela sua família. Use água benta todas as noites. Entregue cada membro da sua família a Deus. Peça proteção, cura, conversão. E confie que, enquanto todos dormem, a graça de Deus está trabalhando em cada um deles. Um dia, você verá os frutos dessa fidelidade. E nesse dia, você entenderá que nenhuma oração, nenhum gesto de fé é jamais desperdiçado. Capítulo 8. O ritual simples que muda tudo. Você está pronto para aprender exatamente como fazer isso? Porque não adianta apenas saber a teoria, você precisa colocar em prática. E a beleza desse gesto é justamente a simplicidade. Você não precisa de rituais complicados, de fórmulas longas, de preparações elaboradas. Você só precisa de água benta, de fé e de alguns minutos antes de dormir. Santa Teresa dava conselhos muito práticos sobre isso. Ela não era uma mística distante, perdida em êxtases incompreensíveis. Ela era uma mulher concreta, que ensinava as irmãs da sua comunidade a usar os meios simples que a igreja oferece. E um desses meios era a água benta à noite. O primeiro passo é ter água benta em casa. Você pode pedir na sua paróquia. A maioria das igrejas católicas oferece água benta gratuitamente. Pegue um pequeno recipiente, de preferência de vidro ou cerâmica, e guarde em um lugar acessível do seu quarto. Toda noite, antes de dormir, você vai usar essa água. Não precisa de muita quantidade, apenas um pouco, o suficiente para molhar os dedos. O segundo passo é fazer o sinal da cruz com essa água. Molhe os dedos, toque sua testa, seu peito, seu ombro esquerdo, seu ombro direito, enquanto diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça isso devagar, com reverência, com fé. Não é um gesto mecânico, é um ato de consagração. Depois disso, você pode fazer outras coisas, se sentir o chamado. Você pode pingar um pouco de água benta na sua cama, pedindo proteção durante o sono. Você pode benzer o quarto, fazendo o sinal da cruz no ar ou nas paredes, pedindo que os anjos guardem aquele espaço. Você pode pingar água benta nas suas mãos, entregando a Deus todas as ações do dia. E então, faça uma breve oração. Não precisa ser longa. Pode ser algo simples como: Senhor, guarda minha alma enquanto durmo, protege minha mente, cura meu coração, renova meu espírito, sela esta noite com tua paz. E pronto, você fez tudo o que precisava fazer. Agora é só descansar, confiando que Deus vai cuidar de você. Santa Teresa dizia que quando isso é feito com fé, 3 coisas acontecem imediatamente. O demônio não se aproxima, a alma repousa em paz e Deus visita o coração durante o sono. Ela testemunhou isso na própria vida. E milhares de católicos ao longo dos séculos testemunharam a mesma coisa. Não é superstição, não é ritual vazio. É fé operante usando os meios que a Igreja nos deu. E funciona. Se você começar a fazer isso todas as noites, você vai perceber a diferença em poucos dias. Você vai dormir melhor, vai acordar mais leve, vai sentir menos angústia, menos pesadelos, menos perturbações internas. E aos poucos, sua vida espiritual inteira vai começar a mudar. Porque quando você cuida da sua alma à noite, você está plantando sementes de graça que vão florescer durante o dia. Então comece hoje. Não deixe para amanhã. Esta noite, antes de dormir, use água benta pela primeira vez e observe o que Deus vai fazer em você. Capítulo 9. Os 3 mistérios que acontecem enquanto você dorme.
Então, o que realmente acontece durante a noite quando você usa água benta antes de dormir? Segundo Santa Teresa e a tradição espiritual da Igreja, 3 grandes mistérios se desenrolam enquanto você repousa. O primeiro mistério é que Deus instrui o coração. O Salmo 16 diz: "O Senhor me aconselha até durante a noite." Isso significa que, mesmo quando você não está consciente, Deus continua falando com você. Ele planta inspirações, orientações, consolações. Ele ilumina sua mente de formas que você não percebe. E quando você acorda, às vezes você tem uma clareza inexplicável sobre algo que te angustiava. Você tem uma resposta que não veio de raciocínio lógico, mas de uma intuição profunda. Isso é Deus instruindo seu coração durante o sono. E quando você se entrega a Ele antes de dormir, você abre espaço para que essa instrução aconteça com mais liberdade. O segundo mistério é que a graça age nas profundezas da alma. São Paulo diz, em Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse derramamento não acontece apenas em momentos de oração consciente. Ele acontece constantemente, especialmente quando você está em estado de abertura espiritual. E o sono consagrado a Deus é um desses momentos. Durante a noite, o Espírito Santo desce até as camadas mais profundas da sua alma. Ele corrige movimentos interiores que você não percebe. Ele cura feridas emocionais que você nem sabe que tem. Ele planta virtudes, fortalece a fé, infunde esperança, aumenta a caridade. Tudo isso acontece de forma invisível, silenciosa, mas real. E quando você acorda, você não é mais exatamente a mesma pessoa. Algo em você foi transformado. O terceiro mistério é que o inimigo perde força. Santa Teresa era categórica sobre isso. Ela dizia que quando usava água benta, o demônio fugia imediatamente. Isso não é exagero místico. É a realidade do combate espiritual. A água benta, quando usada com fé, cria um ambiente onde o mal não consegue atuar. É como se você estivesse erguendo um escudo espiritual ao seu redor. Os ataques noturnos diminuem. Os pesadelos cessam. As opressões internas perdem intensidade. E você dorme em paz, sob a proteção do céu. Isso não significa que você nunca mais terá uma noite difícil, mas significa que a intensidade das perturbações espirituais diminui drasticamente. E nos momentos mais críticos, quando o inimigo tenta se aproximar, ele encontra resistência, porque você não está mais espiritualmente desprotegido. Então, enquanto você dorme, esses 3 mistérios acontecem simultaneamente. Deus instrui, a graça age, o inimigo foge. E você, sem perceber, está sendo trabalhado pelo céu. Sua alma está sendo moldada, curada, fortalecida. E quando o dia amanhece, você acorda diferente. Mais leve, mais claro, mais em paz. Você não entende exatamente o que aconteceu, mas sente que algo mudou. E essa mudança não veio de você, veio de Deus, que trabalhou em você enquanto você descansava. Isso é o que Santa Teresa chamava de união passiva. A alma não age, apenas se deixa trabalhar. E é nessa passividade que Deus faz as maiores transformações. Por isso, usar água benta antes de dormir não é apenas um gesto de proteção. É um ato de fé profunda. É você dizendo: Senhor, eu me entrego totalmente. Faz em mim o que tu quiseres. Trabalha em mim enquanto durmo. E quando eu acordar, que eu seja mais teu do que era ontem. E Deus responde a essa oração, sempre. Capítulo 10. A noite em que tudo muda. Você chegou até aqui, e agora a pergunta é simples. Você vai fazer isso hoje à noite? Ou vai deixar essa verdade preciosa escorregar pelos dedos, como tantas outras coisas que você ouviu, achou bonito, mas nunca colocou em prática? Porque saber não basta. Entender não basta. Você precisa agir. E a beleza desse gesto é que não exige nada extraordinário de você. Não exige que você seja um santo. Não exige que você tenha uma fé perfeita. Exige apenas que você seja humilde o suficiente para usar um meio simples que Deus colocou nas suas mãos. A água benta é um dom precioso. Santa Teresa sabia disso. Milhares de católicos ao longo dos séculos sabiam disso. E agora você sabe também.
Imagine como seria sua vida se, a partir desta noite, você começasse a usar água benta todas as noites antes de dormir. Imagine como seria acordar todas as manhãs mais leve, mais em paz, mais conectado com Deus. Imagine como seria viver sem aquelas perturbações noturnas que te roubam o descanso. Imagine como seria sentir, dia após dia, que você está crescendo espiritualmente, não por esforço próprio, mas porque você se entregou a Deus e Ele está trabalhando em você. Essa é a realidade que os santos viveram, e essa é a realidade que você pode viver também. Não é uma promessa exagerada. É simplesmente o que acontece quando você usa os meios que a igreja oferece com fé sincera. Então, esta noite, quando você for dormir, faça diferente. Não vá para a cama do jeito que sempre foi. Pare alguns minutos, pegue água benta, faça o sinal da cruz com calma, com reverência. Entregue sua noite a Deus. Consagre sua mente, seu corpo, sua alma. Peça proteção para você e para sua família, e então descanse. Confie que os anjos estão ao seu redor. Confie que Cristo está cuidando de você. Confie que enquanto você dorme, o céu está trabalhando em você. E quando amanhecer, você vai sentir a diferença. Talvez não de forma dramática, mas você vai sentir uma paz que você não tinha, uma leveza que você não esperava, um toque de graça que só Deus poderia dar. Esta é a promessa de Deus para aqueles que se entregam a Ele. Eu te farei descansar em segurança. E quando você usa água benta antes de dormir, você está ativando essa promessa na sua vida. Você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu me entrego a Ti. Sela minha noite com Tua paz e renova minha alma enquanto durmo. E Deus responde: sempre. Porque Ele é fiel, porque Ele te ama, porque Ele quer que você viva em paz, protegido, curado, renovado. Então não deixe passar mais uma noite sem fazer isso. Comece hoje e observe como sua vida inteira vai começar a mudar. Porque no reino de Deus, o simples abre portas imensas. Use água benta esta noite. Entregue-se. Durma em Deus. E quando acordar, você saberá que Ele esteve com você o tempo todo.